Permite complementar aí. O mundo está partindo para 8, se não me engano, 8 bilhões de habitantes, se não me engano. É isso mesmo? É 8 bilhões. Está previsto alcançar lá para aproximadamente 2025. A gente cresce, o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano. Você pode abrir mão de muita coisa na tua vida, o teu paletó, a tua gravata, o teu sapato, cinema, né? Até do carro, mas da comida não. Há uma guerra econômica em jogo. Temos países que parte da sua economia é muito parecida com a nossa, né? Digo parte, como por exemplo Estados Unidos, Austrália. E essa briga existe. Vocês sabem que tudo quanto é meio, tem as pessoas que agem com sinceridade, outras não. E os órgãos de comunicação não são diferentes. Temos algumas revistas aqui no Brasil completamente desacreditadas. Tá? Serve apenas para se fazer piadas sobre elas. E lá fora não foge disso. São bilhões na questão comercial que está em jogo aí fora. Tá? E nós vamos sofrer, como nós temos um potencial grande ainda para entrar no agronegócio, vamos sofrer todo tipo de ataque. Está aqui, Ricardo. Você levando em conta o desmatado mês a mês, você teria que abater isso. O desmatamento no final é abaixo disso também, porque não foi aí levar-se em conta áreas superpostas, bem como a recuperação vegetal. Quando alguém desmata e deixa de utilizar aquele material, seja para o que for, é natural a capacidade regenerativa da floresta. Não se levou em conta isso daí também. Então, o grande problema que nós temos é um número. Se em junho foram 88%, o impacto que está dando para todos que têm preocupação nessa área, que fazem negócio conosco, é muito grande. Mesmo se passar agora o julho para 85%, diminuiu, mas está enorme ainda. Então, os números, no meu entender, eles foram aí espancados. Tá? Com o objetivo, pelo que parece, né, de atingir o nome do Brasil e o governo. Porque qualquer uma pessoa leiga, até um simples cidadão, que quando vê que a conta de luz dele dobrou de preço de um mês para outro, ele olha, é uma coisa errada. Está tendo aqui energia que está saindo, que está sendo perdida, o vizinho talvez tenha botado um gato aqui na minha fiação, alguma coisa aconteceu de errado. É um número, não me entender, tão grande e tão preocupante que ele devia levar diretamente esse número para o ministro e discutir o assunto antes da sua divulgação. Não queremos abafar, nem deixar divulgar absolutamente nada, mas, no meu entendimento, não houve a responsabilidade necessária para divulgar um número como esse, porque o estrago praticamente já está feito fora do Brasil. Próxima pergunta, jornalista Rodolfo Costa, Correio Brasiliense. Boa tarde. Aqui, ministro. Boa tarde. Ministro, primeiramente, uma pergunta aqui para o senhor. Eu queria saber, o Brasil ele é referência global em monitoramento do desmatamento na Amazônia. Minha dúvida é se o governo não teme derrubar a credibilidade do INPE ao colocar em dúvida os dados do órgão. E uma pergunta para o senhor presidente. Queria saber, o senhor comentou que há um desejo do governo de ver se as pessoas divulgaram de má fé, né, os informes para prejudicar o governo. O senhor sugeriu que faltou confiança. Eu queria saber se vai haver mudanças na diretoria do INPE, por gentileza. Se quebrar a confiança, vai ser demitido sumariamente, se for possível, se tiver mandato. Não tem desculpa para nenhum ato, por parte de quem quer que seja subordinado ao governo, não interessa seja ministro ou mais humilde servidor, divulgar um dado com desse peso, né, de importância para o nosso Brasil. Então, a questão perdeu a confiança, isso aí, no meu entender, é uma pena capital. A gente não convive, e nem na vida particular nós convivemos, né, com pessoas com as quais nós vemos perder a confiança. Agora, temos muita responsabilidade em realmente identificar se houve ou não má fé por parte dessa pessoa. Bom, respondendo à pergunta, nós entendemos que não fragiliza a credibilidade do órgão, ao contrário, são medidas para dar ainda mais condições de trabalho, reconhecendo, portanto, o importante papel que cumpre, e nós temos
a necessidade de agregar recursos, tanto tecnológicos quanto financeiros, para que se desempenhe essa função da maneira mais adequada possível e melhorando sempre. Jornalista Daniele Brant, Jornal Folha de São Paulo. Oi, boa tarde. Então, são algumas dúvidas, na verdade, que a gente tem. Primeiro, saber quanto que foi, então, esse desmatamento de junho, né? Então, assim, é possível apontar que houve um crescimento, vocês falaram que o percentual não seria de 88, mas quanto que teria sido? E depois, para saber um pouco como que funcionaria esse sistema do TerraClass junto com o DETER, né? Porque eu entendo que são metodologias diferentes. Então, como que seria possível que eles dois coexistissem? Bom, primeiro, como eu disse há pouco, a nossa preocupação não é aqui trabalhar para criar número, seja o número qual for. É simplesmente dizer que o número da forma como foi apresentado e a análise como foi feita não está correta. Nós estamos permitindo que o PRODES, né, vamos deixar que o PRODES cumpra o seu papel, que ele sim, no momento adequado, já fechou a janela de análise, vai mensurar o desmatamento e vai divulgar. Fica claro, através do que nós apresentamos aqui, que temos um instrumento a mais de verificação, de auditamento desses números, desses polígonos, e, portanto, sempre que for necessário, nós faremos uma rechecagem como essa, a fim de fornecer mais dados para ter uma acurácia de informações maior. Com relação à convivência entre o sistema PROGS, DETER e TerraClass, eles funcionam ou devem funcionar de maneira harmônica, porque têm objetivos diferentes, são contados do ponto de vista do tempo de maneira diferente. O PROGS é anualizado, o DETER faz a análise recorrente para fins de alerta e não de mensuração, e o TerraClass, por outro lado, mostra qual é a destinação que houve sobre áreas desmatadas que foram identificadas pelo PRODES. O TerraClass, portanto, trabalha em outra régua de tempo. Enquanto o PRODES faz a análise anual, o TerraClass vem com análises retroativas de 2 anos, deveria estar fazendo, né, agora está interrompido, 2 anos para trás, para verificar justamente o que houve, qual foi a destinação dada a áreas identificadas como de desmatamento do PRODES. Por isso que ele foi feito de 2 em 2 anos, até o ano de 2014. Infelizmente, nós não temos essas destinações de áreas regeneradas ou destinadas para 2016, 2018 e pretendemos ter para 20. Jornalista Vladimir Neto, TV Globo. Desculpa, só uma dúvida, ministro. O senhor falou do PRODES, que é anual. A minha dúvida é, essa divulgação de dados, então, não será mais quinzenal ou mensal, como vinha dos alertas até agora? Será somente anual? Não há alteração de divulgação de informação. O que é preciso, Gustavo, é analisar essas informações com responsabilidade e não manipular datas, recortes temporais e informações de várias naturezas para criar um percentual mais sensacionalista que há. Precisa ter muita responsabilidade no manuseio dessas informações. Bom, ministro, então, o DETER, né, ele sempre foi um sistema que serviu como uma primeira linha de alerta, né? Ele foi criado para isso. A partir dele, foi feita sempre uma primeira estimativa e eram desenhadas também as fiscalizações do IBAMA. Então, eu quero perguntar um pouco sobre isso. O senhor falou que o PRODES, né, vai dar aquela coisa anual, mas ele ainda não está pronto, então é isso que a gente tem para trabalhar. Então, se nós estamos desqualificando esses dados do DETER, se o senhor está dizendo que eles não são confiáveis ou têm erros e tal, mas que o desmatamento está aumentando, eles apontam uma tendência, eu queria que o senhor, então, falasse um pouquinho sobre o que o senhor acha que está acontecendo na Amazônia neste momento, né? Os especialistas estão dizendo que os índices estão mostrando uma forte aceleração no desmatamento na Amazônia, inclusive neste mês de julho, nesse 212% que o senhor citou no começo da entrevista. Então, o que está acontecendo na Amazônia, se o desmatamento está aumentando ou não, o senhor acha que pode aumentar nos próximos meses, agosto, setembro, quando tradicionalmente, né, o desmatamento aumenta na Amazônia, e por quê? Também queria saber como é que está acontecendo a fiscalização do IBAMA. Então, sim, o DETER sempre alimentou, né, gerou alertas que eram seguidos pelo IBAMA. Assim foi combatido o desmatamento no Brasil e assim foi reduzido os índices de desmatamento. Então, eu queria saber quantas fiscalizações do IBAMA foram feitas, em quantas áreas, quantas multas, autuações foram feitas com base nos últimos meses. Muito bem. Primeiro, nós continuaremos utilizando o DETER para nos orientar para o trabalho de fiscalização. Não há a menor
afirmação da nossa parte de desconsiderar essa informação. A nossa ideia, como eu já disse, é melhorar ainda mais e, portanto, ter a destinação dos recursos humanos, operacionais e também financeiros para que a fiscalização traga melhor resultado. O PRODES fechou agora a sua análise, deve fazer todos os ajustes que é natural, todo ano faz, demora 2 meses depois do fechamento, em média, para chegar no número final anualizado, e esse número final anualizado será o considerado por nós, inclusive, se for necessário, também no campo daquelas informações, está à disposição esse instrumento de verificação de polígonos, sejam aqueles que não foram incluídos na temporalidade adequada, ou se houve eventualmente sobreposição ou não. Não estou dizendo que houve nem que não houve. Vamos, no momento adequado, vamos verificar se é necessário usar esse tipo de rechecagem nos dados. Foi muito importante a reunião de ontem, inclusive, Vladimir, porque foi demonstrado a nós, pela equipe do INPE que lá estava, como é que funciona a análise de cada polígono dentro do sistema de análise de desmatamento do DETER. Isso nos permite, portanto, auditar esses polígonos um a um, sabe-se quem foi, nesse caso, é o bolsista do CNPq que fez a análise, sabe-se quando fez, que dia ele iniciou, que dia ele terminou, enfim, tem a informação perfeita. Então, isso permite um auditamento e, se for necessário, a gente faz para ajudar no robustecimento dessas informações. Com relação à fiscalização propriamente dita, o IBAMA tem feito muitas operações, inclusive recentemente deflagrou a maior operação concomitante de áreas de desmatamento do país. Agora, o que está acontecendo é a consequência natural de quando você nega o desenvolvimento econômico para uma determinada região, faz de conta que ninguém vive na floresta, de que não há pleitos de manejo florestal, de que não há projetos de exploração minerária, e ao negar completamente essa realidade, a consequência prática é de que a população, as pessoas que estão ali no dia a dia, que vivem na floresta, que precisam sustentar as suas famílias, os seus filhos, acabam sendo jogadas na ilegalidade. O que nós precisamos fazer com isso são 2 ações paralelas, concomitantes e igualmente importantes. De um lado, fiscalização contra ilegalidades, e este é o governo que combate todas as ilegalidades, inclusive essa. O governo que é exemplo no combate à ilegalidade e às coisas erradas. Mas, em paralelo, nós precisamos verificar quais são as questões que precisam ser tratadas de maneira séria, madura, para evitar colocar na ilegalidade situações, operações, projetos que não deveriam estar na ilegalidade e estão sendo jogados na ilegalidade por uma atuação irresponsável daqueles que querem um congelamento absoluto daquele território, a revelia da existência de pessoas que ali vivem há muitas gerações. Eu digo novamente, mais de 20 milhões de pessoas vivem ali. E nós não podemos desconsiderar a existência dessas pessoas e fazer de conta que não há a necessidade de dar o dinamismo econômico necessário para que eles tenham uma vida digna numa região tão rica, mas com tantos miseráveis. 8ª e última pergunta, jornalista Thiago Nolasco, TV Record. Presidente, ministros, boa tarde a todos. Eu queria repercutir um artigo da revista britânica The Economist, que publicou na capa uma foto da floresta amazônica em destruição, e atribuiu isso ao governo. E, além disso, fala para o mundo adotar medidas como boicote a produtos brasileiros. Queria saber como que o governo vê esse tipo de reação de publicações estrangeiras. Bom, nós temos um plano de comunicação para levar essas informações aos diversos países nos quais há dúvidas sobre essas questões ou falsas afirmações sobre essas questões de desmatamento e de ausência de controle, enfim, questões como essa que você colocou há pouco. Infelizmente, alimenta essa indústria de manchetes sensacionalistas, que não se refere especificamente a essa matéria do Economist, mas a várias outras que têm sendo colocadas em vários meios de comunicação diariamente, alimentam essa indústria do sensacionalismo. Diversos brasileiros que nos parecem não ser muito brasileiros, porque militam contra o seu país, na divulgação e na instigação
desse movimento internacional contra coisas que não estão necessariamente acontecendo no volume, ou na intensidade, ou na forma como estão falsamente propagando no exterior. Há problemas a serem tratados, problemas que não são de agora. Todos os que acompanham sabem que o desmatamento vem aumentando desde 2012, o que mostra que essa política focada em comando e controle não é suficiente nem adequada. É preciso encontrar soluções que sejam duradouras no tempo, que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico e social, e que tragam uma resposta definitiva para a população que lá vive, dentro do país que tem autonomia e soberania, que é o Brasil, sobre a totalidade da nossa Amazônia. Obrigado. Permite complementar aí. O mundo está partindo para 8, se não me engano, 8 bilhões de habitantes, se não me engano. É isso mesmo? É 8 bilhões. Está previsto alcançar lá por aproximadamente 2025. A gente cresce, o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano. Você pode abrir mão de muita coisa na tua vida, no teu paletó, tua gravata, teu sapato, cinema, né? Até do carro, mas da comida não. Há uma guerra econômica em jogo. Temos países que parte da sua economia é muito parecida com a nossa, né? Digo parte, como por exemplo Estados Unidos, Austrália. E essa briga existe. Vocês sabem que tudo quanto é meio, tem as pessoas que agem com sinceridade, outras não. E os órgãos de comunicação não são diferentes. Temos algumas revistas aqui no Brasil completamente desacreditadas. Tá? Serve apenas para se fazer piadas sobre elas. E lá fora não foge disso. São bilhões na questão comercial que está em jogo aí fora. Tá? E nós vamos sofrer. Como nós temos um potencial grande ainda para entrar no agronegócio, sofrer todo tipo de ataque. Constantemente estou com autoridade fora do Brasil. A fama do Brasil, e a minha, é péssima lá fora ainda, tendo em vista os rótulos que foram colocados em mim. E esses rótulos têm que ser, aos poucos, combatidos da forma da verdade. Esses números que foram apresentados agora aqui. Completa irresponsabilidade, completa. Tá? Até eu costumo dizer, se esses números todos fossem verdadeiros, a Amazônia já teria sido devastada 3 vezes ao longo dos últimos 20 anos. É isso que temos que combater. O próprio Itamaraty, nós sabemos que também existe gente de má fé lá, como existe em todas as instituições, tá? E o Itamaraty tem um projeto de fazer com que esses representantes nossos que estão lá fora combatam exatamente isso daí. Agora, se querem derrubar o governo, não é derrubar, caçar uma impeachment, não, se quer desgastar o governo, porque outro grupo quer voltar em 2023, tudo bem, vamos assim dizer. Não é essa forma de você fazer a política, mas isso daí, o preço vai ser pago por todos nós. Nós estamos numa fase ímpar. Acabei agora de ter acesso a uma empresa espanhola que fez um contrato o ano passado para esse ano no Brasil, com uma condicionante, foi assinada a meados de outubro, que o contrato não valeria se não fosse eu eleito presidente da República, tendo visto o quadro dos candidatos que estavam ali, e a política, caso não fosse eu, seria muito parecida a continuar no Brasil. Os dados que a gente vê na economia, aí, a menor taxa Selic da história, os nossos... O que nós estamos anunciando, energia barata, liberdade econômica. Vamos inaugurar agora uma verdadeira fazenda em Sobradinho de energia solar, em cima de placas fotovoltaicas. Teve agora também hoje um empresário falando comigo que ele, ao detectar que eu tenho um sonho de transformar a Baía de Angra numa Cancún, ele diz que fornece energia, por coincidência, também por placa fotovoltaica, para todo empreendimento que, porventura, for feito na região. Um grande país também entrou em contato conosco, tem poucas semanas, que está pronto para esse projeto da Baía de Angra, construir portos de forma não tradicional, construir prédios, infraestrutura em toda a região da Baía de Angra. Nós podemos nos aproximar de Cancún. Eu não tenho os dados aqui exatos, mas na casa de 12 bilhões de dólares por ano se fatura em Cancún com o turismo. Isso pode vir para cá. Tá? O ministro do Turismo acabou de acertar com uma empresa espanhola
voos, não só os que vão de Madrid para Lima, né, que passariam então a fazer uma escala em Manaus, com um tempo um pouco mais demorado, bem como voos na mesma empresa, que inclusive eu devo estar, acho que dia 22 de agosto, se eu não me engano, eu vou estar na região da Tríplice Fronteira, onde novos voos virão da Europa para fazer turismo na região de Foz do Iguaçu, acertado nesse grande pacote aí, 6 mil casas que tratam de turismo na Europa, vender, mostrar as maravilhas do Brasil, não só no tocante a essa questão de Foz do Iguaçu, bem outras no Brasil. Carecemos de infraestrutura, isso está vindo de graça para nós aqui, sem custo nenhum por parte do Brasil, como ontem assinamos o contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul com empresas, né? Com empresas que não são empreiteiras, são empreendedores, custo zero para o Brasil, ligar ali, lá o Nordeste, Poço de Itaqui, Maranhão, passando por Tocantins, entre em Goiás e entre em São Paulo, morrendo no Porto de Santos. 4 regiões do Brasil, uma empresa investindo custo zero para nós, vai baratear o transporte, evita o número de acidentes, diminui o número do consumo de óleo diesel, o transporte em grande quantidade, com trem, com 2 andares, assistimos tudo isso lá. Então tem uma infinidade de investimentos de fora dentro do Brasil, estão prontos para chegar para cá. Agora, essas medidas, me desculpa, se um dia eu errar, eu peço desculpa, se não ninguém quiser desculpar, tudo bem, corte minha cabeça. Agora, não podemos ser irresponsáveis. Tá? Não quero fazer mau juízo do presidente lá do INPE, tá? Mas está muito estranho. Muitas vezes, entre um capitão, um coronel, um general e um soldado cometer o mesmo deslize, a responsabilidade é muito maior do general, dada a sua experiência. Então, essas pessoas estão na frente desses órgãos, lamento que alguns tenham mandato, né? Não sei se é o caso do INPE tem mandato ou não, a gente não pode tomar uma decisão mais drástica no tocante a isso daí, porque o estrago é muito grande. E eu não quero inferir, começar a falar de possíveis ligações com isso, com aquilo, questões pessoais, só vou acusar alguém que tiver certeza no tocante a isso daí, mas é muito estranho o que aconteceu no momento que o Brasil aqui já dá sinais claros de recuperar a sua economia. Interessa a todos vocês. Você mesmo da imprensa de papel, tem caído o número de pessoas, né, que compram jornais, porque a economia não anda. Entre comprar um jornal e um pão, o cara vai comprar o pão, não compra o jornal. Então, todos nós devemos nos preocupar com isso e divulgar o que? Divulgar não, vocês pegaram a informação, não tem responsabilidade no tocante a isso daí. Mas a pessoa que passou uma informação aí, no mínimo duvidosa a vocês, tem que ser responsabilizada sim, porque o Brasil não tem mais espaço para grupos fazer política defendendo os próprios interesses. Então, o Brasil mudou. Eu quero agradecer aqui, parece que acabaram as perguntas, o Ricardo Salles pela explanação. Ele vai continuar trabalhando nesse sentido, é interesse de todos nós conter o desmatamento, mas temos que entender que pressões existem, interesse, como lá atrás tinha a Guerra Fria, tem a guerra econômica hoje em dia, você vê Estados Unidos e China, uma queda de braço aí, e o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes que dependem de nós. Devemos diminuir, pretendemos, obviamente, diminuir o número de desempregados, diminuir a violência e tantas coisas outras, mas devemos ter a verdade acima de tudo para atingir esse objetivo. Encerrada a coletiva, agradecemos a todos e uma boa tarde.